meditação aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o reino espiritual. A entrada nele custa o reino deste mundo. E eu ainda diria, meu amigo e minha amiga, que quando nós falamos do reino de Deus, estamos a falar da igreja espiritual, né? A igreja espiritual na qual o Senhor Jesus é o pastor dela. Só que para se entrar na igreja espiritual, que é o reino de Deus, você precisa renunciar ao reino desse mundo. Até chegarmos ao reino de Deus, você vai ter que renunciar. Você vai ter que negar, você vai ter que deixar. E, às vezes, nós estamos apegados a coisas e pessoas que, na verdade, são do reino desse mundo. Coisas que não acrescentam, coisas que não ajudam em absolutamente nada. E muitos, embora estejam na igreja, ainda não entraram no reino de Deus, porque o apego às coisas desse mundo é muito forte. As pessoas estão apegadas ao material, estão apegadas às tradições, aos costumes religiosos, estão apegados ao que gostam, né, que satisfaz a carne. Não estão dispostos a abrir mão, por exemplo, do pecado, abrir mão do mundo, abrir mão daquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. Então, o reino do mundo está entronizado dentro da pessoa e a pessoa ela não quer abrir mão disso. Enquanto você não abrir mão do reino desse mundo, você não entra no reino de Deus. Até porque no reino de Deus há ordem e disciplina. O reino de Deus é espiritual. Não tem nada a ver com físico. Você pode vir à igreja, não tem nada a ver com a estrutura, com o prédio. Não. O reino de Deus é mesmo espiritual. E só entra nesse reino quem deseja ser espiritual, quem deseja renunciar suas vontades para se submeter à vontade de Deus. E aqui na Bíblia, no livro de Mateus 16, versículo 25, fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. O que é salvar a própria vida? Vamos colocar dessa forma: salvar a própria pele é não abrir mão daquilo que muitas das vezes traz algum benefício, traz alguma vantagem. Você, por exemplo, está em algum determinado lugar e você sabe que aquilo que você está fazendo de errado traz alguma vantagem para você. Não somente o que você está fazendo, como também uma mentira, né? Você sabe que se você falar a verdade, você perde, você é expulso, você será punido. Então, para não ser punido, para não ser expulso, então a pessoa mente, a pessoa engana. Então, a verdade faz você perder e a mentira faz você ganhar ou ser protegido. Então, não abrir mão dessas coisas faz com que você coloque a sua salvação em risco. Por isso que o nosso Senhor Jesus aqui ele fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida, né? Aquele que quiser salvar a sua vida. Esse salvar a vida não é a salvação, não. É aquela salvação terrena, é aquele benefício terreno, aquela vantagem, né? Se você falar a verdade para o marido sobre uma inclinação em relação a outro homem, você sabe que ele vai ficar chateado e vai acabar se separando de você. Se você falar das suas inclinações à sua esposa ou de um comportamento inadequado à mulher, você sabe que ela vai ficar chateada. E você não quer perder a esposa, não quer perder o marido, não quer que ela fique chateada e você esconde. Quer dizer, do ponto de vista humano, você não está errado. Mas do ponto de vista espiritual, você está erradíssimo. Por quê? Porque esconder o erro ou o pecado traz uma consciência pesada, traz uma consciência acusada. E uma pessoa que tem a consciência pesada ou acusada, ela não tem paz interior. Ou seja, você se salvou apenas no exterior,
mas o seu interior continua em conflito, porque você agiu de forma errada, você não falou a verdade, você mentiu. E aí diz, e quem perder a sua vida, por amor de mim achará. Ou seja, você pode naquele momento perder, porque falou a verdade, porque assumiu o seu erro, mas você vai ganhar. Você ganha com Deus. Você perde com o diabo e ganha com Deus. Mas se você ganhar com o diabo, você perde com Deus. É o que o nosso Senhor Jesus queria dizer aqui. E o que está cheio hoje no mundo de pessoas que não querem perder a sua vida, né? As vantagens. O que está cheio é muita gente, muitas pessoas em vários estratos sociais, nas empresas, na família, entre amigos e até mesmo dentro da igreja. As pessoas mentem porque querem tirar vantagem ou se proteger porque não querem, de fato, perder. Não querem ser punidos. Mas, ainda que você seja punido porque falou a verdade, isso traz paz para você. Isso traz força para você, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. É a verdade. E quando você se comporta dessa forma, você está no reino de Deus. Você está de acordo com a vontade do reino de Deus. Né? E no reino de Deus não pode haver mentira, não pode haver trapaçaria, engano, não pode. No reino de Deus tem que haver transparência. Tem que haver transparência. Eu sei que muitos vão dizer, mas isso é um exagero. Uma mentirinhazinha não faz mal. Não. Para Deus não existe mentirinha nem mentirona. Tudo é mentira. E o pai da mentira quem é? Fala aí para mim. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. E se você vive na mentira, você não está no reino de Deus. Porque no reino de Deus há transparência, há verdade. No reino de Deus há uma só palavra. O que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. Não existe meio termo, não existe meio termo. É sim, sim, é não, não. Você não pode ficar, não. Eu vou falar isso daqui porque Deus entende. Não, o que Deus entende é o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito que você deve andar na verdade, falar a verdade e ter uma só palavra. Porque essa é a característica daqueles que são do reino de Deus, que é um reino espiritual. O reino espiritual é um reino de disciplina e ordem. Né? E essa ordem, essa disciplina que reina nesse reino, faz com que as pessoas andem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as normas da palavra de Deus e não se desviam dela. Agora, ainda diz assim, aqui no Mateus 16, 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Quer dizer, você ganha o mundo inteiro, você ganha tantas coisas, tantas vantagens, tantos benefícios, mas ao fim do tudo, ao cabo, você perde a sua alma se perde. Né? Você desfruta de tudo que traz uma alegria aparente, benefícios externos, mas você está jogando a sua alma para onde? Para o inferno. Como pessoas, por exemplo, que preferem 5 minutos de prazer com uma mulher estranha do que viver com a sua esposa, ter uma vida plena e ainda assim ter paz na sua alma. Quando você prefere 5 minutos, 1 minuto, uma mentirinha,
algo do mundo. Por um pequeno prazer, você está fazendo o que está aqui escrito, jogando a sua alma para o inferno. Por isso está aqui, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Quer dizer, a nossa alma é tão preciosa que ainda que se pegasse todas as riquezas do mundo inteiro, ainda se não teria dinheiro que pagasse o valor da alma. A alma tem um valor imensurável. E é tão preciosa a nossa alma que o nosso Senhor Jesus deu a vida, morreu na cruz para que fôssemos salvos. Por isso que aqui diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma. O que você daria em recompensa da sua alma? E eu vou lhe dizer uma coisa. Nem todos, ou quase ninguém, teria coragem de pagar com a própria vida para resgatar sua alma. Porque há um medo. Puxa, eu vou morrer para salvar minha alma. E Jesus, como sabia que ninguém teria coragem, ou quase ninguém teria coragem, deu a própria vida, pensando na preciosidade da alma, da nossa alma. Ele deu a vida, ele morreu, ele sacrificou. E você, meu amigo, minha amiga, o que você faria para que a sua alma não perecesse no inferno? O que você faria? Nós temos que pensar, refletir sobre isso, porque é muito sério. Você não sabe nem o dia e nem a hora da sua partida. A qualquer momento, o coração pode parar. A qualquer momento, os teus olhos podem se fechar. Mas se você sabe para onde vai a sua alma, isso não te assusta. Por que não te assusta? Porque você sabe aonde irá a sua alma. E você sabe do investimento que fez em relação ao destino da sua alma. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.